Salve galera da Vila Belmiro, são todos muito bem-vindos para o Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje vamos falar sobre as duas possíveis e prováveis, muito prováveis próximas contratações do Santos. Estamos falando sim de William Arão, que está vindo ali em fim de contrato da Grécia, né, do Panathinaikos, na verdade, sempre falo Pará, mas é Panathinaikos, e também do Igor Vinícius, que está vindo sem custos do São Paulo, estaria em fim de contrato no final do ano. O São Paulo estaria antecipando a saída do Igor Vinícius em troca de um percentual no contrato. Rex, não vai dar a contratação como certa? Não, porque isso é acertado. Acertado e certo são coisas diferentes. Como assim, Rex? Acertado significa o seguinte, ó. Os caras já se acertaram com o clube e com o atleta. O que falta? Exames médicos. Rex, então tá praticamente certo. Sim. Mas a gente teve caso em 2023 de um zagueiro aí que chegou certo, reprovou nos exames e voltou. A gente teve um caso aí de um Natan, por exemplo, que a gente lidava como certo, todo mundo achava que estava tudo certo, todo mundo falava que era do Santos e não veio pro Santos. Então, eu não vou colocar como certo ainda. Então, o vídeo de apresentação desses dois atletas vai vir um pouco mais à frente, mas quero falar um pouco, especular um pouco, explicar um pouco a minha impressão sobre esses dois atletas. Adianto que a do William Arão, uma contratação que eu acho que faz bastante sentido, mas que pra mim ela tem que ser acompanhada assim, de algumas saídas do Santos. Enquanto a contratação do Igor Vinícius, eu acho que faz até um leve sentido, considerando que o Santos ainda vai atrás de mais um lateral direito, né? Mas eu acho que a característica talvez me confunda um pouco, ainda mais considerando o técnico que a gente tem e as duas peças que estão chegando, tá? Então, e aí é claro que a gente tá falando do Mike, pra quem não sabe ainda. Mas, bom, vamos falar um pouco sobre esses jogadores e aí eu me aprofundo mais no Igor Vinícius. Eu acho que é interessante da gente se aprofundar quando for falar dele. Então vamos começar falando dele, William Arão. William Arão conquista primeiro título na Grécia. Peraí, eu até vou começar por essa aqui. William Arão conquista seu primeiro título no Fenerbahçe. Isso foi em junho de 23. O time do volante Flamengo venceu do Başakşehir por 2-0 e se consagrou campeão da Copa da Turquia. É o 18º título do Arão na carreira. E, cara, o Arão conseguiu ir muito bem, né? Ele era volante lá em 23 e tudo mais. Também era comandado, se não me engano, pelo Jorge Jesus na época. A equipe derrotou o Başakşehir por 2-0. E aí ele chegou a 18 títulos na carreira. Falando na alegria dele e tudo mais. E, cara, fala como que ele é muito bom, né? Ele também chegou em segundo lugar no Campeonato Turco, quarta de final da Liga Europa, sendo eliminado apenas para Sevilla, que foi campeão. Então, você vê que o Fenerbahçe em 23 não tava mal, tá? Não tava mal. E o William Arão era titular, volante, às vezes capitão, um monte de jogador, isso em 2023, a gente tá falando 2 anos atrás, jogando Liga Europa, tá? Então, a gente vê que o William Arão não é um cara de baixo nível, que nem eu tô vendo algumas pessoas falar. Muito pelo contrário, se o cara tem um nível de disputar, mas tá na Turquia, tá bom, mas na Liga Europa, chega nas quartas de final ali, quer dizer que algum nível esse cara tem, né? Então o William Arão não é tão ruim como muita gente fala, muito pelo contrário, um jogador com bastante qualidade até. Vamos para uma notícia de 2024, então. O William Arão conquista o primeiro título na Grécia. Aí aqui eu acho que é outro nível, mas tudo bem. Ele chegou a 25 troféus na carreira profissional após faturar Copa da Grécia com o Panathinaikos. A conquista da Copa da Grécia pelo Panathinaikos no último sábado aumentou a galeria do William Arão, né? Ele chegou a 25 taças conquistadas e tudo mais. Posso dizer que sou um felizardo por ter vencido tanto, abdiquei de muita coisa na minha vida, tudo mais. Mas vamos lá, a conquista veio uma boa dose de emoção, com 2 em uma final com Aris Salônica. O Panathinaikos venceu com 1 gol, quando o título marcado por sacanagem, o nome do cara é Vagianidis, tá bom. Enfim, aos 52 do segundo tempo. Arão foi titular na partida e ficou em campo o jogo inteiro. Por que eu achei legal trazer esse ficou em campo o jogo inteiro? Porque mostra a parte física. O cara, até ano passado, era titular em um time campeão. Mas na Grécia. Concordo, mas ano retrasado, o cara tá fazendo ali, disputando títulos de campeonato nível europeu. Então, eu acho que dá pra gente avaliar. E aí, vamos falar um pouco da parte física do William Arão, um pouquinho do desempenho do William Arão. Vamos lá. Claro, estamos falando do Panathinaikos, o time onde o futebol grego não é tão alto quanto outros times, concordo. Mas o William Arão, cara, ele já acabou o contrato dele, inclusive, acabou em junho. E o William Arão, cara, na Liga Stoichman, que eu acho que é a Liga Grega, né? Acho que Stoichman é a Liga Grega. Ele jogou na última temporada 24 jogos, sendo 20 titular. Então, uma boa tempo titular. 2 vezes ao meio da partida. Interessante. Fez 1 gol nessa última temporada no campeonato deles. Claro, não chuta tanto gol, perdeu 2 chances, tudo mais, né? Tem uma taxa de conversão de 6%. Ele é primeiro volante, vai lembrar, muitas vezes jogou até como zagueiro, então você vê que a linha dele é bem recuadinha aqui atrás, né? Você vê que ele não aparece tanto no campo de ataque. Mas você vê que ele ainda é mais box to box, digamos assim, né? Eu não gosto dessa expressão porque usam pro Pituca, por exemplo, que é primeiro volante, mas tem alguma saída de jogo.
O William Arão é mais ou menos o Pituca, tá? Ele é primeiro volante que tem alguma saída de jogo. Não é a especialidade dele, saída de jogo, tá? Não é aquele cara construtor lá de trás, que nem, sei lá, outros volantes são que pegam a bola lá atrás e saem jogando. Zé Rafael, por exemplo, primeiro volante, tem posição física e sai jogando muito bem com a bola no pé. Não é o caso do Arão. O Arão é um cara que tem mais imposição física mesmo, que é mais marcador mesmo, né? Rincon eu acho que é um bom comparativo. Consegue chegar um pouquinho na frente? Consegue, não é horrível. Todavia não é a grande habilidade do Arão, né? O Arão não deu assistência, só criou uma grande chance, mas os números de passes dele são consistentes, principalmente no próprio campo, né? Então a gente vê que ele é um cara que vai trabalhar mais a bola no próprio campo, você vê que ele não tem uma grande coração de lançamentos e tudo mais, também não é um cara que vai cruzar, mas defendendo novamente 1.1 interceptação por jogo, 1.8 desarmes e 3.9 recuperações de bola. Ótimos números para um primeiro volante, vale lembrar que tá falando da última temporada dele lá no time grego. Antes, temporada anterior, onde ele foi contratado, onde ele foi campeão, 31 jogos, 25 começando, titular em quase todas as partidas do campeonato. 7 vezes jogador da semana, meteu 3 gols, tá? Meteu 3 gols, novamente. Não é um cara que chutou tanto, então tem uma taxa de conversão até que alta. 2 assistências, não criou outras grandes chances, mas de novo, ó, números de passe no próprio campo, bem consistente, no oposto já tava melhor. Até bolas longas não foi ruim, tá? Mas de novo, números de desarme assustadores, 1.2 interceptação, 1.5 desarme, 4.7 bola recuperada por jogo. Cara, é um ótimo número defensivo que o Arão teve ali pra 24. E aí a gente pegando a última temporada dele, que foi 23, foi na Turquia, que a gente tem que analisar o campeonato turco. Aqui, ó, Trendyol Super League. Ele teve 31 jogos, 28 começando 3 vezes o momento da partida, não fez gols lá, tá? Mas tem 4 assistências, 4 grandes chances criadas, novamente número de passe assustadoramente altos, tá? Muito altos mesmo. 1.6 de interceptação, 1.9 desarmes. Não tem número de roubadas de bola ainda nesse ano, mas deve ter sido números altos, porque os números defensivos dele são mais altos. De novo, mapa de calor predominantemente defensivo, com alguma chegada à intermediária ofensiva. Cara, o que eu posso falar do Arão? Bom primeiro volante. O Santos pra mim acerta. Traz um cara que precisa. Porque pra posição tem Rincon, Schmidt e Pituca. Se somar os 3 não dá um titular, tá? Então eu acho que o Arão pode vir a suprir. Só acho que não é interessante criar expectativa a longo prazo, tá? Ele é um jogador de bom nível, bem mais alto que o nível que a gente tem, tá? Hoje, talvez o Rincon só na carreira tenha sido melhor que o Arão. Mas que tá em decaimento, tá? Tá em decaimento, o Arão. Então a gente não sabe se ele vai chegar aqui, ele vai conseguir fazer um 24, às vezes consegue fazer um 25, que não foi horrível, mas tá longe de ser o melhor ano dele. Como é que vai ser 26? Já fica assim. Então, eu acho que o interessante, a ressalva que eu coloco aqui na contratação do Arão é tempo de contrato, ver o tempo de contrato do Arão, porque parece que ele já tá em decaimento físico, sim. Acho que ainda consegue render, mas tem que ficar esperto nessa parte. Vamos falar um pouco do Igor Vinícius agora. Igor Vinícius é outro jogador que tá acertado com o Santos, tá? Eu nem mostrei bastante isso aqui, mas mostro pra vocês, não tem problema. O Santos encaminha a contratação de William Arão e avança tentativas com o Igor Vinícius. Então, o William Arão e o Panathinaikos avançando nas negociações com o lateral também do São Paulo. O volante de 36 que estava livre no mercado desde a saída do clube grego em maio é esperado esta semana para fazer exames médicos no Peixe e assinar. E também fala que o lateral direito tem tratativas avançadas com a diretoria do Santos na terra, né? Já dá como encaminhada também o Igor Vinícius, né? O próprio Mussetti já falou um pouco disso. E o que segura o Igor Vinícius são exames médicos. Como assim, Rex? Vamos lá. Segundo o Mussetti, o São Paulo já topou liberar o Igor Vinícius mais cedo, querendo só uma parcela no contrato do Cabra. Qual que é o ponto? O Igor Vinícius sofre com uma lombalgia. Lombalgia, pra quem não sabe, tudo que é geralmente gia, né? Então, lombalgia, pubalgia são dores crônicas, tá? Então, essa dor vai e volta. O Santos quer entender o quanto que essa dor prejudica o desempenho do Igor Vinícius. Se vai tirar o Igor Vinícius de muitos jogos, se não vai. Então o São Paulo tá mandando coisas médicas do São Paulo, exames médicos que fez lá pro Santos. E o Santos vai fazer os seus próprios pra tirar suas conclusões se vai ser interessante ou não o Igor Vinícius, tá? Por isso que a gente não pode falar que o Igor Vinícius tá tão acertado quanto o William Arão. Porque por mais que tenha um acordo entre as partes, já falta essa parte médica, que nesse caso é bastante significativo e bastante importante, tá? E vai lembrar, né? A gente sofreu bastante com o Furt mesmo, que tinha uma pubalgia e que prejudicava muito o Furt, tá? Então o Santos tá bem esperto quanto a isso, espero que esteja mesmo. Porque, né, pra entrar numa enrascada dessa é grande, então tem que tomar um certo cuidado mesmo, porque depois vou usar a palavra se livrar, mas não quero usar em tom pejorativo, né? Pra conseguir vender, pra conseguir novamente colocar esse jogador no mercado, se não for útil ao Santos, é muito mais difícil por conta dessa questão. Então o Santos tem que ficar esperto com isso, por isso que o São Paulo, inclusive, né, não tá querendo tanto o Igor Vinícius. Vai lembrar, tá? O Santos enfrentou disputa, o Corinthians mesmo quis o Igor Vinícius, tá? Então não acho que o Santos... o Santos é um trouxa que tá indo atrás do Igor Vinícius. Não, tem outros times que estão interessados no Igor Vinícius, tá? Então, é uma análise que eu acho interessante de se fazer. Vamos falar um pouco do Igor Vinícius, porque eu vejo a repercussão muito negativa no Igor. Eu entendo ela, tá? Eu quero deixar claro que eu entendo ela.
Mas eu quero trazer um contraponto e deixando depois claro a minha opinião, tá? Mas já começa no começo. Não tô achando um craque, acho melhor do que o Léo Godoy, que não é grande coisa. Pra manutenção de elenco, eu acho interessante. Se fosse um técnico tipo Sampaoli aqui no Santos, ou, cara, um técnico mais ofensivo, que usa bastante os laterais para atacar, tipo o Crespo mesmo, eu acho que o Igor Vinícius faria muito sentido, tá? Agora, com o Kleber Xavier, eu tenho minhas dúvidas. E eu vou tentar explicar pra vocês o porquê nesse vídeo. Vamos lá. O Igor Vinícius, pra quem não sabe, ele foi um grande destaque em 2024, tá? 21, perdão, com o técnico Crespo. Então, titular de São Paulo, Igor Vinícius é um dos destaques do tricolor no começo da competição. Boas situações no ataque e na defesa. Em 4 jogos, ele soma 2 assistências e é um dos principais líderes em desarmes. Em 7, perde apenas para Daniel Alves no requisito. O jogador que contou com o Hernan Crespo tem cobrado mudanças de mentalidade no elenco São Paulino, tá? E aí fala, né, que o Crespo pede mudança de mentalidade, tem que querer ser campeão todo jogo, como se fosse uma final, dar o melhor. E aí ele fala, né, da forte cobrança do Crespo. Ele foi muito bem no começo dele com o Crespo, eu trago até essas notícias de 25. Então o Crespo reencontrará rostos conhecidos no São Paulo. E fala, né, Hernan Crespo tá muito perto de voltar, tudo mais. Ele vai substituir o Zubeldia, demitido, tudo mais. E aí ele vai poder encontrar números com quem trabalhou. Então, Luciano e Arboleda, que eram protagonistas com o argentino, peças cruciais do Campeonato Paulista de 21 e tem papel importante na equipe. E Igor Vinícius, que também estava no plantel, mas está negociando com o Santos, tá? Então, o Igor Vinícius, de fato, era muito usado pelo Crespo, agora não é mais. Vamos lá. Igor Vinícius ressalta a importância de Crespo, me deu mais confiança. O lateral direito, Igor Vinícius, foi só elogios ao técnico Hernan Crespo após o triunfo 4-2 de São Paulo no Morumbi. Autor do terceiro gol do jogo, o camisa 2 comentou sobre a importância do treinador. Ele fala, né, é muito importante dar assistência, principalmente para um lateral. Agora, um jogador com uma função mais ofensiva, como ala, isso tem uma participação muito mais expressiva do Crespo. Foi o treinador que mais me deu confiança para desempenhar meu papel dentro de campo. Tem uma participação muito grande dele. E ele fala que é um sistema que agrada muito ele, jogar com 3 zagueiros, ele tem mais liberdade de jogar por um lado, ele busca sempre para lateral, tem intensidade, é um jogador que não tenta cansar, então é um jogador muito físico, que tenta ter importância, imponência, principalmente ofensiva, tá? O Igor Vinícius. E por que eu falei que com o Crespo, um técnico mais ofensivo, o Igor fazia sentido até? Porque parecia um cara mais ofensivo. O Igor não é que era um bagrizão na defesa, mas o foco do Igor sempre foi atacar, então fazer cruzamentos, entrar na área para finalizar, ser aquele cara que perturba, que fica na intermediária da área do adversário, trabalhando a bola pro ponta ter como dar assistência, pro ponta ter como entrar na área. Então ele é um cara que faz essa função bem hoje. Hoje não sei, né? Mas fazia essa função bem. Pro Santos é isso que vai ser feito, porque de um lado a gente tem um lateral que ataca. Então a gente tem um Souza, já que tem essa característica de atacar. O Escobar, beleza. Se o Escobar ficar, talvez o Igor Vinícius tenha espaço para subir. Tá bom, mas a gente teria tirando o Souza do time, que pra mim é muito melhor do que o Igor Vinícius, ok? O Igor não vai defender. E aí, entrando no segundo ponto pra mim. Qual que é o outro nome que o Santos cogita, que seria esse o titular e o Igor o reserva? O Mike. Eu gosto do Mike. Acho um ótimo lateral também. Mas o Mike é muito ofensivo. Muito ofensivo. Na zaga, o Mike não é tão consistente. Então, vamos lá. Quem tem na esquerda? O Escobar, e aí vai avançar o Mike, e aí o Souza fica no banco, que é muito melhor que o Escobar? Ou o Souza vai ficar e atacar, e o Mike vai ficar na defesa, que não é a do Mike? Aí você fala, pô, Rex, então o Igor Vinícius vem pra revisar com o Mike, então se joga o Souza, eu jogo o Igor, se joga o Escobar, eu jogo o Mike. Aí que tá, não faz sentido, porque o Igor também é ofensivo. Então, essa característica desses dois laterais, pra mim, que não faz sentido. Então, você tem dois laterais que têm a mesma característica ofensiva. Nenhum deles é defensiva. Vai você talvez usar o Aderlan nessa? O Aderlan tem contrato até o final do ano. Pode ser. Mas você entende como o Igor Vinícius, pra mim, não faz tanto sentido, considerando que a principal opção que o Santos ainda traz hoje é o Mike. Eles têm características muito parecidas. Então, isso que me assusta um pouco, tá? Essa similaridade de características. Se o Santos fosse um time que recua um volante, e aí talvez a chegada do Arão faça sentido, porque aí recuaria um volante, abre o Luan Pérez e abre o Basso, ou o Zeivaldo, ou outro zagueiro, fazendo uma linha de 3, e avança os dois laterais, aí até faz sentido. Igor Vinícius e Mike, né? Os dois são laterais direitos ofensivos, que atacam bem, um cansa entre o outro, os dois têm a mesma característica. Faz sentido. Eu acho que pode ser. O Arão tá chegando pra isso, né? E aí, você vê como esse vídeo ele tem que ser feito junto, porque tem um vínculo, o Arão chegar com o Igor Vinícius, ele dá mais sentido pro Igor. Eu espero que seja isso. Vamos falar um pouco agora dos números do Igor Vinícius, não são tão animadores, tá, gente? Deixando claro, mas vamos lá. Igor Vinícius tem 25, quase não jogou, teve 3 partidas, 2 como titular, não fez gol, não deu assistência, não criou grandes chances,
Número de passes dele, inclusive, cara, em bola longa e cruzamento foi horrível. Jogou mal mesmo, tá? Uma partida sem tomar gol, mas ó, desarme e interceptação, números baixíssimos. Bolas recuperadas por jogo, só 2. Nada demais, tá? Esse ano realmente o Igor Vinícius foi bem fraco. Em 24 já não. Em 24, teve 30 partidas, 29 começando. Titular da posição. Não fez gols? Não fez gols. Mas pelo menos chegava e chutava, perdeu algumas grandes chances, tudo bem. Assistências, deu 2, criando 5 grandes chances. Número de bola meio que prensada até que decente. Cruzamento, 50%, ok. Passes no campo oposto, 80%. Não, perdão, bolas longas, 50%. Já não é tão bom. E cruzamento, 29%. Para um cara que cruza muito, não é um número terrível, tá? Número de partidas sem tomar gol, 4.3 bola recuperada pro jogo, 2.2 desarmes, bom número, tá? Interceptação 0.6, não tão bom número, mas para um lateral até faz mais sentido ele desarmar mais do que interceptar. Cara, foi um número muito bom. Número muito bom não, mas número ok. Número de um bom lateral, eu diria. Em 22 ele já não jogou tanto, em 21, que foi o ano dele com o Crespo, que me faz ter algum afeto pro cara. Ele jogou 22, 18 começando, tá? Não foi titular absoluto, não. Não criou grandes assistências, nem nada. Mas, de novo, números defensivos muito sólidos do Igor Vinícius em 21, tá? Então, assim, cara, eu acho que o Igor Vinícius é um cara que tá chegando. Ele joga lá desde 2020 e tudo mais. Acho que é um lateral interessante, desde 2019, na verdade. Cara, eu nem lembrava do Igor Vinícius em 2019 no São Paulo. É um cara que sempre disputa a posição. Acho que é um cara que pode vir, sim, pra ajudar. É melhor do que a gente tinha. Agora, é uma contratação que bota a régua do Santos lá embaixo, né? Fala que o Santos, de fato, não vai contratar grandes nomes. Mas eu acho que se é essa a proposta do Santos, que dê certo. Não sei se o Kleber Xavier vai ser o melhor técnico pra utilizar as peças que estão vindo, sendo sincero. Parece características de... As contratações do Santos nessa janela parecem muito mais as características de um técnico tipo Sampaoli, tá? Tipo Sampaoli, tipo Crespo, um técnico mais ofensivo. Então, laterais ofensivos e time mais ofensivo, um time que pensa pegando a bola e já jogando pra frente. E o Kleber Xavier até agora não mostrou isso, né? Então, a gente tem que ver se a gente vai ver uma mudança de estilo do Kleber. Se a gente vai ver o Kleber passando por uma adaptação do estilo de futebol que ele pratica. Não sei, meus caras, mas vamos tentar descobrir isso ao longo desse ano, ao longo das contratações. Chegando elas, eu faço um vídeo específico de cada jogador. Queria deixar seu like. Amanhã vai ser um vídeo bem diferente aqui no canal, tá? Onde eu vou falar de outro time. Mas é justamente pra falar um pouquinho dessa característica de ousadia, de procurar um técnico diferente, tá? E depois eu quero fazer uma análise geral do Kleber Xavier aqui no Santos. Então fiquem espertos, aí nos próximos dias vai sair mais vídeos. Muito obrigado e agora eu fui.